tem uma coisa que é bonitinha, uma coisa linda, é a conversa a respeito de meio ambiente. Aí vem essa menina fazendo todo esse lenga-lenga sem a menor condição de maturidade para entender o que acontece na realidade, da destruição ambiental, dessa questão climática, e vem um monte de bobo aplaudindo, todo mundo achando que lindo essa menina está fazendo. No fundo, é uma massa de manobra. É uma massa de manobra à disposição do sistema e ela vai sendo conduzida da forma que o sistema quer. Tipo, ali o povo acaba pensando o seguinte, olha, essa menina maravilhosa que está lutando pela questão climática, né, vamos depositar nossa fé nessa menina. E aí as coisas vão acontecendo por trás das cortinas e eles vão, obviamente, promovendo toda uma destruição do meio ambiente, toda uma transformação climática, e o povo, não, eu tô tranquilo, eu tô com a Bright lá, né, já tô com ela, tô tranquilo, né, estamos aí lutando pela questão climática. Eu vou contar para vocês uma história de uma coisa que aconteceu no Brasil, só para vocês terem uma ideia de como essa estratégia é usada há muito tempo. Eu vou abrir para vocês aqui, ó. Todo mundo via esse movimento Gota d'Água como sendo uma coisa linda, né, como sendo uma luta pelos povos indígenas contra a construção de hidrelétricas. Todo mundo achou isso. Esse movimento Gota d'Água, ele foi criado pela turma do Aécio Neves. É uma campanha que foi feita pela equipe de televisão do Aécio Neves. Peraí, como assim o Aécio Neves estaria lutando né, pelo meio ambiente? Não, isso era só uma capa. Olha que coisa interessante, as pessoas não conseguiam perceber. Usando o argumento de que estavam lutando pelo meio ambiente, várias pessoas estavam participando, feito massa de manobra, de uma luta contra o governo. A finalidade do movimento Gota d'Água era desestabilizar o governo brasileiro, impedir a produção de energia a partir de hidrelétricas e forçar o Brasil a produzir energia utilizando carvão. Olha que interessante. Muitas pessoas achavam que apoiando o movimento Gota d'Água, tá aqui uma atriz apoiando o movimento Gota d'Água, bobinha aqui, um monte de atores famosos, tudo massa de manobra, tá aqui, ó. A gente olha, a gente pensa, pessoal, são atores famosos, né? Fulano tá aí, aí vai falando o nome dos atores, só gente famosa no meio disso. É claro que é uma coisa séria, que nada. Vocês estão vendo aí, ó, pessoas famosas, pessoas ricas, massa de manobra. Por quê? O sistema estava usando essas pessoas como massa de manobra para que essas pessoas protestassem sob um argumento de um protesto ambiental. É pelo índiozinho, né? Hoje essas pessoas não estão fazendo nada pelos índios. As mesmas pessoas que estavam lutando contra a criação da usina do Belo Monte, hoje, elas não se manifestam contra o extermínio dos índios. Então, onde está o amor dessas pessoas aos índios? Eu quero perguntar mais uma vez para que vocês entendam como é que funciona a manipulação. Essas pessoas que vocês estão vendo nas fotos aí, essas pessoas fizeram vídeos para fazer a população se levantar contra a construção da usina de Belo Monte. A usina de Belo Monte é um projeto de produção de energia elétrica que tinha a finalidade de diminuir o preço da energia elétrica no Brasil inteiro. Isso ia gerar viabilidade para o Brasil produzir um dos produtos, por exemplo, que o Brasil perdeu para a China, alumínio. Esses atores fizeram vídeos criticando o governo pela construção de Belo Monte. E a pergunta que eu faço é, cadê a coerência? Cadê esses atores denunciando o extermínio dos índios hoje no governo Bolsonaro? Onde estão esses atores agora que as terras indígenas estão sendo tomadas por demarcações? Onde estão os atores do movimento Gota d'Água? Eles estão em casa. Sabe por quê? Porque naquele momento o movimento Gota d'Água usava a casca de preservação ambiental e de preservação do espaço dos índios. Isso era só a capa, gente. Da mesma forma que a Lava Jato usa o argumento de luta contra a corrupção. A intenção do movimento Gota d'Água era, primeiramente, desestabilizar o governo brasileiro. Primeiro ponto. Segundo ponto, tornar inviável qualquer empreendimento hidrelétrico. Ponto principal. Terceiro ponto.
demandar produção de energia a partir de carvão. Isso porque se você não produz com hidrelétricas, você tem que produzir com óleo ou com carvão. E no momento que a usina de Belo Monte estava sendo boicotada, várias usinas de carvão estavam sendo construídas. As usinas de carvão, elas são de particulares. Agora descobrimos que a família Bolsonaro está envolvida na produção de energia. Só para vocês terem uma ideia. E por que eu estou trazendo esse assunto? É porque hoje nós temos aí essa menina que está sendo feita de massa de manobra igual os atores da Globo. É uma pessoa igual um Kim Kataguiri, com uma capacidade de discurso muito grande, mas que não tem maturidade. O que essa menina sabe para que ela não seja feita de idiota? Ela é uma oradora. É uma pessoa capaz de falar mal do aquecimento global. Qualquer um acha o aquecimento global uma coisa ruim. É lógico, né? Ah, o câncer de mama, a campanha contra. Ninguém quer o câncer de mama. Claro que não. Da mesma forma que ninguém quer desastre climático. O detalhe é, se o mundo põe todas as apostas em cima de uma pessoa que não tem a menor preparação para debater o tema, essa pessoa é feita de massa de manobra. Da mesma forma que os atores da Globo foram feitos de massa de manobra para impedir o empreendimento de Belo Monte e com isso beneficiar empreendimentos termoelétricos ao redor do Brasil e ajudar o Aécio Neves a desestabilizar o governo da Dilma, nós temos uma situação clara da utilização dessa menina como massa de manobra pelo sistema responsável pelas questões climáticas. Então é muito fácil. Olha, qual que é a responsabilidade dos problemas climáticos ao redor do mundo? A maior parte do problema climático ao redor do mundo reside em cima do consumo do petróleo, lógico. Mas essa menina não vai querer falar das petroleiras, ela vai falar do Brasil. É muito mais fácil essa menina falar das queimadas na Amazônia do que falar na quantidade de gás carbônico que é jogado na atmosfera por causa da queima de hidrocarbonetos e carvão. Por quê? Porque isso é o que falam com ela. Da mesma forma que essa menina não teve uma preparação técnica e nem maturidade, mas tem uma capacidade de oratória, é o que aconteceu com o Kim Kataguiri. Hoje o Kim Kataguiri deve estar começando a ver que ele foi um grande idiota do sistema. Por quê? Porque o cara não teve tempo de acumular conhecimento para perceber que está sendo feito de idiota. Da mesma forma como essa menina não teve tempo para acumular conhecimento para perceber que ela está sendo feita de idiota. Então, até, assim, as pessoas acham que o Trump está tirando a menina, o Trump está rindo da cara dela. Que o Trump está pensando assim, a nossa escrava está achando que está sendo a Bambambam, trabalha para a gente. Sim, ela é simplesmente uma massa de manobra do sistema, mas uma massa de manobra muito conveniente. Porque toda a preocupação relacionada aos desastres climáticos, toda a preocupação relacionada ao clima, toda a preocupação relacionada ao meio ambiente, vai agora para ela. Não precisamos preocupar mais, temos ela. Não precisamos preocupar mais com os problemas indígenas do Brasil. Temos o movimento Gota d'Água. Né? Que coisa linda. E o movimento Gota d'Água que hoje não deu um pingo por causa do extermínio dos índios. Esse movimento Gota d'Água que não fez nada por causa do extermínio dos índios hoje, lá atrás ele prejudicava a construção de Belo Monte, que já estava construída. Por quê? Porque enquanto Belo Monte não fosse construída, produtores termoelétricos iam lavar égua. Então o que eu trago para vocês nessas lives, pessoal, é isso. É o entender o que tem por trás das pretensões do sistema. Eu tento compartilhar com vocês um pouquinho dessa possibilidade de enxergarmos um pouco mais do que aquilo que está na capa. A gente enxergar um pouco mais do que aquilo que é o óbvio. E o que está acontecendo hoje é isso. Os nossos possíveis heróis não são heróis, são tábatas. São pessoas trazidas pelo sistema, cultivadas pelo sistema, manobradas pelo sistema. A Greta é uma pessoa fantástica, uma menina de 16 anos que está revolucionando a luta pelo clima. Como que ela está revolucionando? Esqueçam as petroleiras, vamos brigar com as queimadas na Amazônia. É tipo, qual que é o problema da preservação ambiental no Brasil? Esqueça o corte de árvores na Amazônia.
vamos brigar com a construção de Belo Monte, né? Volto a perguntar, onde estão os atores que lutavam pelos índios de Belo Monte? Eles eram massa de manobra, eles lutavam para desestabilizar o governo, eles lutavam para permitir que as termoelétricas produzissem. Não tem nada a ver com uma luta pelos índiozinhos, né? Era só uma tentativa ali de agradar determinadas produtoras, é uma campanha contra a soberania energética brasileira. Eles estavam lá. Hoje que os índios estão sendo exterminados, eles estão em casa, né? Então, convido vocês, atores, a mostrarem que eu estou errado e comecem, quem sabe vocês que fizeram tanta campanha pelo índiozinho de Belo Monte, quem sabe vocês se lembrem que hoje a situação está um pouco pior. Hoje são os índios ao redor de todo o Brasil que estão sendo exterminados por ruralistas, e talvez vocês entendam que naquela época foram feitos de massa de manobra, mas hoje vocês podem fazer alguma coisa verdadeiramente importante para os índios brasileiros, né? Não apenas prejudicando a soberania energética do Brasil, como vocês fizeram no passado.